Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, acho que é o programa 273. É um tempo legal, né? 273 minutos, aí nós conversamos, acho que 273, mais as quebras aí, uns 320 horas de conversa, né? Isso é muito bom. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Mas daqui a pouco eu declino. Antes eu vou cumprimentar o Jorge. Como é que você está aí? Estou ótimo. Tá bom hoje? Estou ótimo. O que você acha? Você viu aí, como é que você está sentindo aqui no... Hoje nós estamos estreando aqui, né? No universo. Hoje nós estamos no universo, assim, vida inteligente. E contextualiza bem onde a gente está, né? Nós todos, né? A gente está caindo nesse negócio o tempo inteiro, né? E é bacana, assim. Muito. Então, e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, alguma coisa relativa ao universo. Muita gente fala, você já falou, eu já falei, um monte de gente falou. Olha, se o universo conspirar a meu favor, ou o universo conspira, isso aqui, patati patatá. Bom, você sabe que a gente sabe que a palavra tem poder, a palavra constrói, a palavra cria. E quando a gente fala isso aí, o que a gente está falando na verdade? A gente sabe o que a gente está falando? O universo, essa coisa que a gente não faz nem ideia do que seja, né? Que a gente tá, quando a gente vê aqueles vídeos maravilhosos que o ser humano consegue criar, né, que dá uma imensidão do macro do universo, quando faz a gente sair daquele ponto azul, né, e vai lá para o infinito e vai entrando, e a gente vê que nós somos um grão de areia dentro. Olha, grão de areia é uma enormidade dentro desse gigante do ponto de vista de matéria, nem grão de areia. Né? Nossa Senhora! Então a gente vê, como é que a gente pode dizer, e a gente fala, e quando a gente fala, a gente cria, estou repetindo, e a gente bota muita fé naquilo que a gente fala, né? Mas você botar uma fé numa coisa factível, eu acho legal. Se você colocar fé numa coisa que você não sabe nem o que você está falando, não vai ter esse potencial. O Jorge já falou aqui um monte de vezes. Então o tema de nossa conversa hoje é conspiração do universo. O universo conspira? Vamos falar, o termo já é, o Jorge já vai definir o que é conspiração, né? E segundo, ele conspira a nosso favor? Eu tenho mais ou menos uma opinião formada sobre isso aqui, né? Para a gente estar em consonância, em conspiração com o universo, a gente tem que estar em harmonia com ele em uma série de fatores que a gente vem falando aqui ao longo desses 13 anos, e vocês já estão cansados de saber. Então existe uma sintonia nisso tudo, é claro que existe. Agora, como estar em sintonia para isso, para que o universo conspire, em outras palavras, comigo, com você, com todos nós. É isso aí, Jorge. O universo conspira ao seu favor ou não? É que isso não é verdade, né? O que existe, você consegue criar um conjunto de fatores os quais se movem para realizar a tua vontade, mas não nesse sentido que é mercantilizado, que é muito comentado, né? Mas daí vão tentar esclarecer. Vamos lá. Sem destruir, sem magoar. Claro. Sem magoar ninguém. Nós vamos dar um ponto de vista, né? E depois cada um. Sim. Você estava conversando, daí eu estava pensando assim, que figura de linguagem, que analogia se pode criar para mostrar o mundo em que as pessoas vivem e qual é o mundo real, ou como fazer perceber que existe essa diferença. Daí me ocorreu de falar assim, como se a nossa vida tivesse 24 horas, sabe? E aí você vai viver uma parte dela de noite e uma parte de dia. Com o passar do tempo, todos vão se dirigir para o dia, isso é inexorável, né? Então todos vão passar a experienciar um estado de consciência diferente pela própria relação tempo-propagação de matéria, que é o que se conceitou como evolução, excetuando-se aqueles que intencionalmente nadam contra a maré, e esses então ficam de fora do processo.
o que a gente tem que fazer e o que a gente tem tentado fazer é fazer com que as pessoas experienciem ou saibam que o dia existe antes que o próprio dia chegue, né? E essa que é a grande dificuldade. Quer dizer, eu não conheço o dia, mas eu tenho que imaginar que ele vai chegar. Sim, porque eu vivo em um período que a gente vive hoje em uma noite evolucional. Sem dúvida. Né? Então, é uma idade negra, né? A gente vive. Mas ela é temporária, e antes dela existir um dia, e depois dela vai existir um dia. Só que cada dia, sempre ele é mais... ele é mais fascinante, ele é mais brilhante, porque se pressupõe mais consciência a cada dia que surge. Então agora a gente está afogado em uma noite de fim de ciclo, né? Só que ao invés de a gente estar no meio da noite ou no início da noite, nós estamos no limiar, no deobar da aurora. Então agora já é perceptível os primeiros raios do novo dia, que é o novo ciclo, porque a gente está naquela zona limítrofe. Mas daí tem muita gente que está voltada de costa para onde a luz está surgindo. Então, a primeira grande dificuldade não é convencer, mas é mostrar para as pessoas a possibilidade da existência do dia, que seria a verdade, que é o que a gente tem tentado fazer esses anos todos aqui, né? Então, esse é o primeiro grande desafio. E o segundo grande desafio, que na verdade é simplicíssimo, é só fazer a pessoa virar de costa. Assim, ela está voltada para a noite, né? Mas o sol já está batendo, já está surgindo atrás, então ela só tem que voltar a cabeça um pouquinho para então perceber esse dia. Então antes era muito mais complexo de entender o que seria o dia, porque estava no meio da noite, né? É uma noite evolucional. Mas agora não. Mas ainda assim não se pode obrigar ninguém a fazer esse movimento para... Então assim, eu estou olhando para cá e aqui na minha frente tem um armário branco, né? Daí você pergunta assim para mim, Jorge, como é que você descreve o mundo onde a gente vive? Daí eu falo assim, o mundo que a gente vive é um armário, né? Daí você fala assim, não, mas tem um universo, né? Daí, não tem, eu vejo só o armário, né? E você fala assim, não, mas quem sabe se você pensasse a possibilidade de existir um universo? Não, eu só vejo um armário. Daí você, então vire a cabeça, você vai ver o universo. Eu viro assim, poxa, não é que tinha razão? É exatamente a mesma coisa, né? Então hoje a gente vive um momento em que o ser humano, o indivíduo, ele pode ver as duas direções ao mesmo tempo. É só questão do uso da vontade, só questão de decisão de cada um. Para compreender, bom, primeiro conspiração, do ponto de vista de etimologia, né? Com ou cum é junto. E expirare é expirar ou inspirar, tem a ver com respirar. Então, o conspirare é aquilo que você deseja junto, ou aspirar junto, ou inspirar junto. Sim. Então, conspirar é tudo aquilo que você faça em conjunto com alguém. Só que a abordagem mais comum que se dá hoje ao termo conspirar é negativa, né? Então, é uma conspiração. Teorias de conspiração. Então você, poxa, aquela pessoa está conspirando contra mim, né? Eu assim, pô, ótimo que ela está conspirando, né? Tá junto com mais alguém pensando alguma coisa ao meu respeito, bom ou mal, tanto faz. Estou olhando na minha direção. Em olhando na minha direção, se for de bem, ótimo, se for de mal, eu consigo transformar. Então, de qualquer maneira, é bom que aconteça isso, né? Mas é porque essa questão de tornar a conspiração sempre um aspecto negativo é porque hoje a gente se acostumou a dar uma conotação negativa à própria vida, né? É como se assim, talvez o ser humano seja hoje, no atual momento evolucional, por não saber lidar com os poderes que ele ainda tem, com as características que ele ainda tem, como, por exemplo, a intuição, a mente abstrata, propriamente concreta, ele se transformou em um lamuriador profissional. Então, e como? Assim, talvez seja a única hierarquia, né, em evolução que reclame tanto, né,
que deseje tanto e que faça tão pouco, né? Que sempre fica esperando que alguém faça por nós, sempre assim, lógico, aí há uma parcela de responsabilidade das religiões, né? Que criaram esse mito que sempre vai ter um Deus antropomorfizado que vai te punir ou te ajudar. Então as pessoas tentam ser boas para não serem punidas, o que é uma falsidade, né? E ficam na rede esperando ou pedindo para que Deus ajude, para que quando vier um monte ele reparte um pouco com os outros. Outra falsidade. Então, o ser humano se acostumou a esperar que alguém de fora resolva as coisas, e quando esse alguém de fora não resolve, se acostumou a reclamar, né? E como reclama e se revolta, e não dá para se revoltar fisicamente contra um criador inexistente, né? Propagado por todas as religiões, então isso cria uma revolta interna por aquela satisfação não resolvida, e ele se revolta contra o seu semelhante, né? E isso aí, o bicho é a semente da antipatia e do ódio, que é o que a gente vê proliferando hoje infelizmente, no mundo inteiro. Na falta de, então, experienciar o que seja a paz com o seu semelhante e a paz com a própria divindade una, aí vem a revolta, a antipatia, e como não existe a paz, eu vou tentar substituir a paz pelo prazer de exercer o poder. Como o poder ele não emana, ele é tomado, então aí a gente vê a história humana baseada na beligerância. Eu invado, eu mato, eu conquisto, eu transformo, eu elimino. Por quê? Porque tem aquela sensação de poder, aquela sensação de domínio que só existe nessa lacuna que se criou pela incompreensão do que seja paz, felicidade, harmonia, a compreensão, a visualização correta, esse tipo de coisa assim. É como aquela revolta porque a noite está muito longa, né, quando na verdade aqui, se eu virar a cabeça, o dia já começou, né? Então isso que é conspiração, conspirare. O universo, de início a palavra universo, ela não tinha essa conotação que tem agora, né? Tipo assim, em latim, quando se fala assim, universus populus, a palavra universo não existia sozinha, né? Universus populus quer dizer assim, todo o povo, né? E o uni é o único, né? E o verso é o contrário, né? Mas não era aplicado o termo ao conjunto Sim, universo. diz que a gente... a raiz do universo, que derivou todas as línguas, tem no proto-indo-europeu oino, onde deriva o próprio grego depois, que acho que é koinos, ou koino, né? Que é unidade, né? Sim. Então, isso vem do proto-indo-europeu oino, né? E verte é dobrado, né, flexionado. Então o universo é a unidade flexionada sobre si mesmo, né? E essa interpretação que o universo é o verso do uno, tal, isso já é uma coisa cada uma interpretação individual. É mais mercantilizada, assim, mais superficial do que seja realmente a questão do universo. Bom, para compreender para tentar compreender essa questão que diz respeito a se há a possibilidade de um conjunto de consciências conspirarem positivamente ou negativamente sobre a minha pessoa, interferindo na minha pessoa, a gente tem que conversar dois aspectos. Primeiro, o tamanho do universo de cada um, né? E depois o que cada um coloca no seu próprio universo. O universo de cada um. Qual é o tamanho do meu universo, do seu universo, do universo de cada um? Não sei, depende do tamanho da alma de cada um. Porque o meu universo é tudo aquilo que eu criei e que habita nesse ambiente junto comigo. Sim, tá, nesse aspecto, tá, ok. É como se fosse, como se fosse assim, a minha alma, né? Então assim, tudo que eu penso... Você e seu saco, né, que você carrega, né? Você vai tem um monte de coisa ali, tá. Eu e o meu caixão, né, assim... Perfeito, vazio ou com pedra, a ideia é o caixão. O certo é não ter um caixão, tá. não arrastar um caixão a vida inteira, né? Então, o meu universo é tudo aquilo que eu coloco na minha vida, porque, por assim, você vive em um universo de pacificidade. Você pode, assim, a exaustão, tentar compartilhar comigo essa pacificidade.
enquanto eu não aceitar que isso é uma coisa que eu quero, que eu desejo, que eu compreendo, que me é útil, e enquanto eu não fizer uma cópia disso que tem em você e guardar em mim, para mim é inexistente. Sim. Por isso que você pode dar conselho até o inferno esfriar. Entra por aqui e sai por ali, como a gente Ninguém diz. liga, né? Até que daí então você se aproprie, faça uma cópia disso e plante isso e deixe isso vivo na tua alma, no teu mundo, no teu universo. Aí sim. Então o que tem no universo de cada um? Só cada um que sabe. Né? E aí tem uma coisa muito interessante, porque se a gente considerar como o universo de cada um a alma, porque assim, hoje no cosmos, então, ou na própria manifestação, então tem os vários mundos, os vários planos de consciência, de matéria, as várias hierarquias, os vários seres, todo mundo evoluindo. Então, assim, é como se fosse um grande mercado, né, público, assim, aquele burburinho, aquele assim, monte de pessoas todas diferentes, cada um procurando uma coisa diferente, cada um pensando uma coisa diferente, cada um vestindo uma roupa diferente, cada um vendendo uma coisa diferente. Isso é o que é o mundo invisível, né? E o meu, ele é formado por aquilo que eu coloquei ali. Aí agora, o que tem dentro do meu? Um espelho daquilo que eu tenha copiado. Então, quanto mais antipatia, quanto mais ódio, quanto mais revolta, quanto mais essas coisas mais densas eu tenha desenvolvido ao longo dessa vida, ou tenha exteriorizado como tendência que eu tenha trazido para essa existência, que são os danos, as tendências negativas, mais convulsionado é o meu universo, não é? E o meu universo é aquilo que eu tenho que dar conta enquanto vivo e que eu vou dar conta enquanto morto. Não tem escapatória, não tem alternativa, e ninguém consegue me ajudar a resolver. O que alguém consegue é, através de um exemplo, através de um conhecimento, me dar instrumento, me dar elementos para que daí eu pegue aquilo e traga para a minha casa, para a minha alma, e aí, então eu uso aquilo para resolver, mas de fora ninguém resolve. É assim, como se houvesse uma barreira intransponível entre o universo e cada um, né? Por mais que eu te contemple, por mais que você converse comigo, se eu não criar aquilo que eu desejo no meu universo também, não adianta nada o teu esforço para que eu consiga fazer o certo. Não vai acontecer. Então, o meu universo, ele é altamente complexo. Altamente complexo. Como o universo de cada um, né, ele tende a se relacionar com o universo dos outros, mas não diretamente e indiretamente, então ele faz com que o entorno, o que gravita ao redor do meu universo, seja aquilo que seja símile ao que em mim existe. É como você tá na feira, né? Tá numa feira de livros. E aí, assim, é uma feira de livros e hoje o dia é o dia da leitura. Então, em vários estandes, vão estar vários autores, cada um lendo o seu livro para discutir com as pessoas aspectos do livro, não é? Estou andando pela feira de livros e eu vou tender a parar naquele stand, naquele local, onde o primeiro idioma que está sendo falado ali é o meu idioma. Já chama, sim. E depois eu paro e vejo que assunto. Português, futebol, TV, filosofia, opa, isso me interessa. Então, essa seleção, assim, o que emana da leitura de cada um, o que emana do livro de cada um, vai definir como você vai interagir com aqueles que estão passando ao longo desse meio termo, né? Chega um ponto em que o que você desenvolveu, ele atrai de tal maneira esse entorno que o conjunto de interações entre o que tem no teu universo, o que tem no teu mundo, o que é a tua alma, o que é você,
interagindo com esse conjunto de símiles que você atrai, mas que há uma barreira ainda assim, eles não podem entrar no teu mundo. Sim. É como se fosse um poço, um castelo feudal com aquele fosso em volta, né? Então, a gritaria que tem dentro do teu castelo vai fazer com que determinado tipo de bárbaro fique em volta do fosso. Eles não conseguem entrar, mas a gritaria deles esculhamba a vida de quem está dentro. Assim, você gritou o dia inteiro, atraiu um monte de bárbaro em volta. Aí chega a noite, não, agora eu quero dormir. Só que é o seguinte, os bárbaros da rua não dormem. Eles vão ficar gritando a noite inteira e você vai começar a reclamar daquela gritaria. Não, mas aquela gritaria é só eco daquilo que você fez o dia inteiro. Você chamou, agora se vira. Então, no dia seguinte você vai acordar cansadíssimo, escangalhado, porque você não conseguiu dormir, então fisicamente desgastado, e mais desgastado ainda porque você odiou a noite inteira aquela gritaria pro lado de fora, né, do fosso. Daí você vai dizer assim, puxa, mas o universo conspira contra mim, porque nem uma noite de sono eu consigo ter. Não, é que é o teu universo, você criou o entorno, e aí você criou esse cum inspirare, você trouxe aqueles que respiram igual a você para o teu entorno. Daí o conjunto de algazarra da rua, que é igual ao conjunto de algazarra que existe em você, que pode estar dormindo agora, é que norteia a tua vida. Assim é que age essa mecânica, que daí a gente ou fica feliz ou reclama. Sempre a conspiração a favor ou contra é só o reflexo daquilo que eu emanei. Mais nada. Vamos posicionar uma... Vai lá. Quem planta... Quem planta raio, colhe tempestade. Quem semeia vento, colhe tempestade. É exatamente a mesma coisa. Ou quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, ou essas coisas assim. É exatamente essa conspiração. Então, não existe, isso a gente tem que deixar claro assim, não existe um conjunto de consciências no universo que estão sentados agora trabalhando para tentar fazer você dar certo. Não, nem pode, né? Não tem nexo isso aqui. Pela lógica humana não tem nexo nenhum. É porque daí não haveria esforço para cada um se desenvolver. Sim. Isso é a primeira coisa. E depois, se há um conjunto de seres, né, fazendo tudo para que você dê certo, né, então por que eles não vêm e não fazem certo para a humanidade inteira? Por que é só para você? Isso aí. Né? Então começa, sob qualquer ponto de vista lógico que se analise essa possibilidade, ela é inexistente, ela é assim, impossível, inexequível, né? Ela não é factível. Da mesma forma que eu acho, agora entrando num dos aspectos que as religiões propagam, é de que existe alguém olhando por mim, o meu Criador olhando por mim, quer dizer, no meio das inúmeras atividades que ele teria, né, ele estaria olhando o que eu faço durante o dia e tudo isso aqui, são bilhões e bilhões de pessoas, quer dizer, é ilógico, é ilógico. Bom, é o ser humano perdido naquela noite o que você falou, eterna, você falou no começo. Então é isso. Agora, vamos falar, é interessante isso aqui porque você falou do meu universo, cada um tem o seu universo, né? Uhum. Cada um tem o seu universo, a palavra universo é assim, no universo da ciência, quer dizer, nós estamos limitando dentro da ciência, no universo da matemática, o universo da... Isso aqui, você falou legal, você deu o entendimento do que é o universo. Nós temos o universo nosso próprio, o universo desse planeta que nós estamos vivendo, certo? Não deixa de ser um universo aqui dentro. Sabe qual que era o conceito de universo no início da língua que a gente tem? Era mundo. Mundo, perfeito, mundos. Claro. O mundos era o mundo, é tudo que se vê e mais a Terra. É isso aí. O universo é um conceito que veio depois. Aí veio depois por causa da evolução espacial, essas coisas, as nossas fotografias, então a gente viu. A pergunta é, isso tudo é uma coisa só? Nós já falamos sobre um programa, até recomendo que vocês assistam novamente, depois dessa nossa conversa. Fizemos um programa falando sobre multidimensionalidade, que estaria bem dentro desse que nós estamos conversando hoje. Também uma conversa que não sei se a gente fez. Qual?
sobre a egrégora. Porque claro que fizemos. A chave Egrégora. para a compreensão dessa Tem programa egrégora e multidimensionalidade. Tem egrégora. Tem. Então, a chave para a compreensão de como funciona essa questão de o universo conspirar a meu favor é o conceito de egrégora, porque o conjunto de pensamentos positivos que eu tenha, ele vai estar sempre conectado com o e tem uma coisa muito interessante. Desculpa, mas então não, vai lá. Você está desenvolvendo. Depois eu continuo. Não, você está desenvolvendo. Eu quero. Você está desenvolvendo. Quero saber. Isso aí é uma coisa. O meu universo, o universo Terra, e o universo e os multiversos, digamos assim, é tudo a mesma coisa? Ou existe divisão disso? Aí é que tá. Porque se você fala o meu universo fica. Aí você restringe a você. Mas você faz parte de um outro universo. Aí fala-se muito hoje, física quântica, patati patata, é bonito pra caramba essa verbologia aqui, é uma loucura isso aqui, né? Quântico é usado assim, é quase um tempero, né? Dá pra usar em tudo que é comida. Perfeitamente. Então, aproveitando isso aqui, dentro disso aqui que nós estamos conversando, vamos vamos passar o nosso ponto de vista, né? Como é que é essa questão dos mundos? Como é que são esses universos? É uma coisa só? Como é que eles interagem? Não sei nem se a gente já falou disso, mas já que nós estamos falando sobre conspiração do universo, que universo é esse? Se nós estamos dentro de qual? Ele é restrito, eu estou dentro do meu, como o Jorge falou, mas eu estou dentro de outro, que é a Terra, o planeta Terra, mas dentro do planeta Terra está dentro de um sistema solar harmonioso e toda essa coisa. Vamos, assim, para ver qual é que é o limite do mundo de cada um, né? Então vamos imaginar que a gente está na floresta ainda, tá? Tá. Aí você vai e demarca um pedaço de terra, você diz assim, não, isso aqui é a minha terra. E você planta uma série de árvores ali. O que você quiser. Daí tem uma cerca, e do lado lá da cerca, daí o teu vizinho está morando ali, né? Aí ele vai e planta outras árvores. Então, o teu pedaço é tua propriedade, você planta o que quiser e você vai brigar até a morte para defender. Sim. Normal, é a briga da vida do dia a dia de cada um. Do lado lá da cerca está o outro, que está exercendo o seu direito, né? Vai defender também da mesma maneira tudo que ele tem, e ele vai achar que a planta dele é mais verde que a tua, que você planta errado, que a fruta dele é melhor que a tua. Tá. Só que daí tanto a planta dele quanto a tua planta estão na terra. Na mesma terra, né? E daí a divisão vai só entre o que você vê e a superfície dali para baixo. Daí é a mesma terra, é a mesma seiva, assim, é os mesmos nutrientes. E se você duvidar, as raízes da tua árvore têm conexão com as raízes da árvore dele. Não, isso aí sim, eu vi um documentário falar nisso que é impressionante, a gente não faz nem ideia. Eu vi um pedaço, e aquele documentário é ultra limitado, isso? Né? Ele não tem o conceito de ente, né? Isso. Mas a comunicação existe, Incrível. Não daquela maneira, que aquela é uma abordagem muito pueril, né? Mas é lindo aquilo lá, puxa vida. Eu tenho visto alguns vídeos na internet. A arte, né, para demonstrar, né, é muito linda. O que falta é o conhecimento, né? Porque se tivesse um conhecimento real e usando aquela arte, aí era revelador. Aí era. Bom, então, o mundo de cada um, as fronteiras são essas, assim. Eu que delimito a fronteira, mas se eu der um passo a mais, a fronteira ali já não existe. Ou então, vou pegar outra fronteira. Aqui nesse terreno está só as minhas árvores, é a minha alma, né? Só que as árvores que tem no meu terreno, elas respiram oxigênio da mesma forma como a tua. Sim. Então, quem está gerando oxigênio para a minha árvore e para a tua, nem sou eu, nem é você. Quando chega a noite, a minha árvore vai liberar gás carbônico e a tua também. E isso vai ter que ser processado depois por uma outra unidade que não quer saber se é minha ou se é tua a origem do gás carbônico. Vai tratar do mesmo jeito. Ou aí tem umas frestas de sol chegando nas árvores. O sol, ele vai se propagar da mesma maneira, não interessa se vai dar naquela parte que eu digo que é o meu terreno ou o teu terreno. Essa que é a proporção entre o humano e o divino. Sabe assim, a separação entre eu e você é só aquela cerca. É só aquilo que a gente vê. Então, ou para cima ou para baixo já não tem mais fronteira. Essa que é a diferença, ou essa que é a não fronteira entre os mundos. Então, isso aí, tudo interage, então, tudo é uma coisa só. Lógico. Tá, agora, isso aí... Então, e a razão, né, dessa interação, a prova é assim, e daí que eu estava falando antes,
Então, quando eu vou colocar alguma coisa dentro do meu mundo, na minha alma, se vou plantar um novo espécime, né, uma nova árvore no meu terreno, né, eu posso buscar essa semente lá no confim do universo, que é aquela questão do buscar o conhecimento. Então, o conhecimento que eu vou buscar, e eu faço um símile, né, eu faço pramana, eu trago uma cópia disso para dentro da minha alma, do meu mundo, é que vai dar tônica. Assim, no final do processo, assim, o que é o meu mundo? O meu mundo pode ser o resultado só das brigas que eu experienciei no dia a dia, ou o resultado de todos os ódios e antipatias que eu criei no dia a dia, ou o resultado de todas as fraternidades e amores fraternos que eu experienciei ao longo da vida, somado a todo o conhecimento abstrato que eu tentei buscar ao longo da vida. Então, quem vai dar a altura em que vive o mundo de cada um é cada um mesmo. Além disso, além de ter essa diferenciação entre o que existe em cada um e aonde que esse um vai viver, que assim, em qual floresta eu vou estar com o meu terreno, com aquelas árvores, ainda o que existe aqui é que vai atrair, assim, você planta só eucalipto, aquele que só mata a terra, né? E eu planto flores. Aí você olha para mim e fala assim, puxa, mas o meu é muito mais alto que o teu. Eu disse, poxa, realmente. Aí você pensa assim, mas se o meu é mais alto que o teu, por que daí só na tua terra que vão abelhas? Eu disse, não, é porque daí eu planto flores. Mas você não se importa porque as tuas flores são baixinhas, tem 15 centímetros? Não, porque daí eu consigo apreciar a beleza e eu compartilho o néctar, o pouco que eu produzo, com as abelhas que porventura passem. Eles falam assim, ou a pessoa fala, não, mas eu prefiro plantar eucalipto de reflorestamento porque isso é muito mais alto e mais imponente. Sim, ótimo. Né? Mas aí sim, você já olhou para o chão para ver o que está acontecendo? Que daí isso que você quer mostrar que tem está acabando com o solo, porque isso é um deserto verde que não nasce nem grama onde você botou eucalipto. Então essas escolhas humanas, sabe? E isso são analogias para mostrar assim, o que eu coloco dentro da minha alma, o que eu coloco no meu mundo. Daí o que vai se aproximar é quem está ligado àquilo. Vamos voltar à questão do livro. Você está lendo um livro que assim, é o ódio vertido em tinta, né? E com uma voz assim aguda e gritando e gesticulando e dizendo e tal, porque eu e tal, porque destilando aquele ódio mais profundo, assim, o lamaçal da humanidade. E vai para a gente para assistir? Vai. E quem vai parar para assistir? Quem tem em si a mesma Sim, coisa. claro. Quem tiver interesse, como você fez. Então, você falou. Isso de daí o universo conspirar, o universo, então, o meu mundo eu construo. A partir do que eu construo, eu atraio por similaridade. Chega um ponto em que a interação entre a minha construção e os atraídos por similaridade começa a interagir e gerar resultado. E isso é o resultado que eu vejo. A conspiração é positiva ou negativa. Aí você vai continuar sendo um lamuriador, né? Ou vai ser um exultador. A vida é maravilhosa, né? Cada dia é um dia, faço o que é possível, me esforço até onde é possível, trabalho fraternalmente e amanhã é outro dia. E você que vai dizer o que vai acontecer. Eu já falei aqui algumas vezes, e é interessante, isso está dentro do... Agora, eu te pergunto agora, já que nós estamos falando sobre isso, se isso é individual ou se faz parte de alguma coisa. Eu já falei para você, já falei para o nosso telespectador, que quando eu pego o avião e vou para algum lugar, eu me desassocio do planeta. Eu olho lá para baixo, para mim não tem nada. Eu não consigo imaginar... Quer dizer, consigo imaginar, claro, que são pessoas que estão trabalhando, tem isso, são grandes, são pequenas, umas preocupações, isso aqui lá, mas eu não consigo, como é que se diz, eu não consigo entrar nessa onda que você está falando aqui agora, nessa onda que eu digo, eu não estou entrando, quando eu estou lá em cima, eu não estou no seu universo, não estou no universo de ninguém, estou no universo, eu estou em outra, então o que é isso? É um processo pessoal ou é alguma coisa que
realmente te desconecta. Não, Porque não tem altura, não tem nada a ver. Não, as pessoas não dizem assim, não, eu vou viajar para me afastar dos problemas. É porque então... Sim, o problema tá, eu tô levando ele para onde eu for. Sim, você leva, é que assim, você tem atrito com alguém ou alguma coisa, ou se incomoda com o lugar onde você está. E parte daquilo está em você e parte está na coisa em si. Quando você se afasta, daí você só leva aquilo que está na tua bagagem, só o que está na tua alma. Então há uma tendência a diminuir o recrudescimento, a diminuir o impacto, e é isso que causa o alívio, que causa o descanso. Né? Por isso que as pessoas querem tirar férias, querem ir para bem longe de tudo isso daqui. É que daí a pessoa, como não aprendeu a construir um mundo adequado, ela acha que em se deslocando fisicamente lá vai ser mais simples. Depende do que ela estiver levando de imagem daquele mundo. Eu não disse que eu me sinto melhor. Eu digo que é impressionante que eu tenho desapego total de lá de baixo. A gente se sente melhor porque você está aqui, essa que é uma visão que todos deveriam compreender, que assim, é um entrelaçamento à vida no teu entorno, a vida com a tua família, a vida na tua cidade, no teu estado, no teu país, né, na tua nação, é um entrelaçamento assim, sabe, tinhoso com tudo que ali exista. Quando você se afasta, né, um pouco, daí a pressão que aquilo exerce, ela tende a diminuir e te possibilitar um respirar, assim, te dá uma folga. O que nós estamos falando aqui torna-se uma excelente ferramenta, quer dizer, cada um no seu processo, cada um que sente aqui, ele, por exemplo, eu percebo toda vez que eu viajo que é factível. Eu tenho esse estado de ser, mesmo sendo voando lá em cima, posso voar aqui embaixo também, né? Mas você estando lá em cima desassociado, então você experiencia isso que você está falando. Mas quer ver, Gregor? É interessante esse processo. Isso é real. E anteontem, daí eu fui no computador e aí eu vi uma postagem de uma foto de uma pessoa sentada assim num banquinho com um lago calmo, e era uma foto mesmo, não era uma pintura. E aí uma casa pequena assim à direita e... Deixa eu ver. Assim, então a pessoa sentada, o banco, daí uma casa que assim à direita, daí um lago com um recorte assim, daí uma cadeia de montanhas altas, muito altas, né, com dois cumes com um pouco de neve, uma nuvem bem fraquinha, e uma atmosfera assim idílica, né? Aí a pessoa comentou assim, eu largaria meu celular e viveria nesse lugar para sempre, né? Aí eu achei engraçado, claro, né? Porque se tem aquela foto ali e aquele é o teu modelo e você condiciona aquilo, né, a felicidade, e se só de olhar aquilo você fica feliz e em paz, então foi o seguinte, olhei, sim, eu posso ir para esse lugar a hora que eu quiser, como agora, eu fui descrever para você. A única maneira de escrever é estando lá, então eu fui lá e estava descrevendo para você. Chega um ponto que você consegue descrever, inclusive o que estava atrás da câmera. Né? Então, qualquer um pode viver no mundo ideal, no local onde deseje, desde que não projete em um local diferente. Percebe? E aí que é a base da meditação, aí que é a base da compreensão. Sim, aí, então. Porque se não fosse... Mas é que nós somos São Tomé, então são experiências reais que elas se dizem. Olha só. Por isso que a pessoa, assim, muitos falam assim, eu vou um mês, vou passar lá no Tibete fazendo meditação. Sim. Né, para eu me encontrar. Não precisa. Né, não precisa porque, assim, o que tinha no Tibete não tem mais, está no Brasil desde 1921, em termos de telhado, de olho do mundo. Mas ele precisa ir para o Tibete para poder depois trazer o Tibete com ele para cá, isso que eu digo. Né, assim, o que ele deseja do Tibete é a experienciação, uma imagem. Pode ser, não, Mas é de cada um, é isso que eu estou falando, né? Você constrói exatamente... Sim. Né? Ou então você vai para algum lugar idílico. Você lembra de uma praia
na Tudo. tua terra quando você era Isso, criança. Com certeza, lembro. Aquela imagem, assim, a praia está lá. Só que eu não preciso voltar mais lá. Eu não preciso voltar mais lá. A cópia daquele mundo está em você. Machu Picchu, Alto Paraíso, Atenas, onde eu andei, está tudo aqui. Agora não preciso ir mais. Você acabou de decifrar a morte. Pronto, tá aí. Opa, tá aí. Ó. Entendeu como é que funciona? Porque daí a gente anda ao longo da vida e assim que se constrói o mundo. Sim, o que tem no teu mundo? O que é o teu universo hoje? Teu universo são todas as imagens da Grécia, todas as imagens de Alto Paraíso. E não são estáticas, eu consigo ver tudo funcionando, andando, como se eu estivesse lá agora. Mas essa que é a grande chave da diferenciação entre vida e morte, é que não existe imagem estática. A imagem, para você tê-la em mente, ela tem que estar tão viva quanto o local de onde ela foi tirada. Isso que é Pramana. Né? E assim que funciona o conhecimento, então você tem o conhecimento em você. No momento em que você tiver o conhecimento sobre, vamos supor, a Agartha, né? Então, no momento que você tiver o conhecimento sobre a Agartha, com tal vivacidade, com tal clareza e com tal emoção quanto você tem as memórias de brincar na praia quando era pequeno na Grécia, aí você pode estar na Grécia na hora que você quiser e pode estar na Agartha na hora que você quiser. E onde é que está a Grécia? A Grécia está fisicamente lá e está também em você. Onde está a Agartha? Fisicamente no local dela e também em você. Concordo. O conjunto dessas imagens que você tem, mesmo que você nunca conte para ninguém, né, é que vai atrair um entorno. E qual entorno? O entorno dos seres que vivem nesses lugares. Então, quem constrói o inferno, as nuvens do seu dia a dia, elas são compostas de demônios. Caso existisse, né? Sim. Só para usar uma linguagem sim, mais popular. Se você constrói um ambiente de devas, né? As nuvens que existem no teu entorno, as nuvens do teu mundo, são devas, são deuses, são sóis, né? E aí te iluminam e interagem. Chega um ponto aí, então sim, grego, que o que existe em você, ele é tão similar àquela coisa em si, que as duas partes interagem para produzir resultado os quais você não espera. Aí fica surpreso, puxa... Aí o universo conspirou a teu favor, mas não é o universo, é o universo que você construiu, que se conectou com a origem da tua construção, que interagindo produz resultado no mundo material. Aí então são as surpresas ou como é que é a imponderabilidade, né? Imponderabilidade positiva, ou o imprevisto positivo. Puxa, mas eu tenho muita sorte, né? Não, você não tem sorte, você construiu a tua sorte. Sim. Né? Assim, puxa, mas então você pode conspirar para o universo. Lógico. E não o contrário. Lógico, porque daí em você, construindo adequadamente, em você, criando um entorno adequado, você passa a interferir no entorno onde você está. Aí você começa a trabalhar sem ter que pegar e ir para baixo da árvore e ficar gritando para todo mundo que isso, que aquilo e tal. Isso funciona. Sim, sim. É essa maneira que acontece essa conspiração universal. Assim, eu tenho que construir o meu universo, construir adequado. Só que aí, como é que eu vou construir? Aí vem a questão que a gente conversou muitas vezes, da vontade de fazer. Então, quando você tem uma vontade absoluta, né, aí essa vontade absoluta para produzir um resultado, aí sim, a vontade realmente move a montanha. Porque quando você tem a vontade, então você cria adequadamente, e essa criação derivada da vontade, ela tem em si toda a potencialidade realizadora da própria vontade. Quando então você usa a vontade para criar adequadamente formas, um mundo, né, onde exista equilíbrio entre o amor e a sabedoria, entre a fraternidade e o conhecimento,
Daí então, assim, aí a fronteira do teu universo, ela começa a se expandir de tal forma, de tal maneira, Imagino. que aqueles universos menores do teu entorno, os quais você tende ou deseja auxiliar, né, passam a orbitar em torno do teu próprio universo, porque a massa do teu universo ela é tão grande que ela passa a ser atrativa para todos aqueles os quais buscam um caminho ou buscam uma direção para ver, puxa, mas de onde que vem essa luz? De onde que vem isso? Como é que aconteceu isso? Como é que deu certo? Como é que sempre dá certo para você? Como é que você sempre está bem? É porque você entrou em sintonia com o universo. Lógico, é porque você, o que o universo em si, né, assim, Porque ele pode não ser perfeito. Ele é perfeito? Acho que não, porque ele está em construção ainda, né? O conceito de perfeito humano no universo não existe. Não existe, né? Existe o conceito de perfeito universal, ou cósmico, ou divino, né, que é a perfeição aliada à imperfeição para dar viabilidade à causa una, ou bem e mal, né, em equilíbrio para criar uma terceira coisa que é a harmonia, né? Então, quando você chega nesse ponto de daí expandir de tal maneira, né, o teu próprio universo, daí chega um ponto em que o universo mesmo, assim, a coisa cósmica, as hierarquias que daí então norteiam e regem a humanidade, elas se veem refletidas no teu mundo. Daí sim, aí a lei começa a operar, né, a trabalhar em você, com você e para você. Não para você enquanto indivíduo, mas porque daí você, enquanto instrumento da lei, possa propagar nesse mundo escuro aquela luz que você, às custas do teu esforço, às custas da tua busca, do teu conhecimento, você conseguiu fazer com que ela se refletisse na tua alma, no teu mundo, no teu universo. É por isso que dizem ali, como é que é? Alguma coisa mais ou menos assim, que é melhor você, foi desvirtuado, é melhor você acumular tesouros de outra espécie, né, do que os tesouros materiais, né? Esses não tem, quer dizer, você não vai poder levar para lugar nenhum. É exatamente o que eu digo, né? Não, porque não adianta, eu não vou poder levar para lugar nenhum e eu não posso, o universo não vai, ele não é da nossa, ele não é físico da forma que a gente vê a fisicabilidade, né? Ele tem um outro tipo de matéria, né? Aí complica, né, meu? Não, eu entendi perfeitamente. Entendeu? Mas então, mas é exatamente então isso. É por isso que é bacana a gente começar a ter, mas a gente precisa ter consciência de começar a mudar esses valores de uma forma consciente, né? Consciente. É que assim, Grego... Cada um da sua forma, da sua maneira. Sim, respeitando a tônica de vida de cada um. Claro. Né? Isso existe... Sim, o universo inteiro funciona em 7 vias. Olha aí. Tá o universo inteiro funciona em 7 vias. 3 vias densas e 3 vias diretivas. 4 vias densas e 3 vias diretivas, né? Então, você tem que estar em uma das 4 vias diretivas, sim. Sem dúvida. E ali você vai fazer o melhor possível, né? Para adquirir consciência, para construir um mundo adequado, para que teu universo seja, né, um reflexo do próprio universo. O professor Henrique José de Souza, da Sociedade Brasileira de Eubiose, assim, que a única maneira de ser eu, quando ele fala eu seria o conjunto de coisas cósmicas, né? A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós seres um reflexo de mim mesmo. É para mãe, né? Sim. Então, quando você consegue construir o teu mundo como um reflexo do mundo abstrato, aí o mundo abstrato age integralmente em você. Você falou a palavra-chave, por isso que eu fiz questão de interromper. Cada um criar o seu mundo, porque a maioria de nós, vamos falar nós, para não jogar para os outros sempre a coisa de nós. A maioria de nós costuma ir de carona no mundo do outro. Ou é muito mais cômodo, ou o caminho é mais curto, acha que o caminho é mais curto, e deixa de construir o seu próprio mundo. Que aí você vai passar uma vida inteira e você não vai descobrir absolutamente nada do que você buscou. E o professor fala com relação a isso, né?
ainda na sequência dessa fala de antes, cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu, para que o cósmico continue ignorado, ou permaneça ignorado. Mas então tá aí. Então, quanto mais permeável for o mundo que você construir, quanto mais vivas, né, e elevadas forem essas memórias que você tem, que é o que constrói o teu mundo, né, mais o teu mundo é um símile, é o próprio universo. Chega um ponto em que daí o teu mundo, o teu universo, ele está tão expandido. Isso. Ele está tão elevado. Deve ser isso. Ele mesmo. tem reflexo de tantas coisas sublimes, né, que ele está espargido de tal maneira que ele quase perde o conceito de meu. Aí, quando chega a esse ponto, então aquilo que antes era a tua individualidade está, que era a tua personalidade, está tendendo a se fundir na tua individualidade. Daí o teu mundo, né, ele deixa de ser perene, né, ele passa a ser permanente, que é quando daí a alma vai se fundir com o espírito. Aí você já não é mais você, porque você tem em você todos aqueles valores que permeiam a própria existência cósmica, que é o que se deseja, assim, é o máximo da compreensão que pode chegar a qualquer unidade existencial. É por isso que os lamas aí, esses que a gente costuma receber, e muita gente gosta bastante da filosofia deles, falam primeiro a neutralidade, né? E uma outra palavra que é o que você acabou de dizer, em outras palavras, a impermanência, né? A impermanência, pronto, está definido. Mas assim, aí tem uma coisa muito interessante, que assim, aí tem a ver com o momento que a gente vive, e daí, então hoje, assim, esses 13 anos, acho que eu nunca fiz, né? Mas de hoje eu gostaria de fazer uma convocação, né? É que assim, então, as instituições, as escolas, as crenças de cada um, geralmente se comportam como se fossem leitores, né? Então a gente vai ler ou estudar ou discutir, né, alguma coisa que aconteceu há 1000 anos, há 3000 anos, há 50 mil anos, há 1 milhão de anos, não interessa o que seja, e aí tenta compreender aquilo, né, e aí usar aquilo de maneira simbólica para, em compreendendo o simbolismo, transformar a minha vida, vencer as minhas vidanas, trazer à luz as minhas escândalos, as tendências positivas, e fica naquela luta, sempre usando o passado como referência. No momento em que a gente vive agora, né, agora de 1921 para cá, né, no Ocidente, no Brasil, e essa é a grande diferença, que raras vezes aconteceu isso na história humana, e não estou falando da integralidade, porque nunca aconteceu na história cósmica. Então, a gente tem a oportunidade de viver não como leitores, mas como partícipes da escrita. Então, a gente tem a oportunidade agora de contribuir para a escrita da história humana. A gente está vivendo a escrita da história humana. Então, o conhecimento, os fatos que vão nortear todo o futuro da humanidade para sempre, eles estão acontecendo agora, estão sendo escritos agora. Daí o que seria, eu usei o termo convocação? Não, vamos mudar. É um convite, né? Convite. É que, aí assim, a gente sempre tem colocado a nossa opinião, né? Na esperança que essa opinião, essa troca de ideias, troca de ponto de vista seja útil para que as pessoas, então, no seu dia a dia possam usar essa verbalização ou não para melhorar ou para compreender um outro nuance do seu dia a dia, né? Só que é o seguinte, nós temos que contribuir para que essa noite evolucional ela acabe o mais rápido possível. Nós temos que contribuir para que daí o nosso país se transforme realmente numa nação. Nós temos que contribuir para que a nossa nação seja conhecida como a pátria do Avatar. Nós temos que contribuir para que essa dominação baseada na ignorância, no desconhecimento, ela tenha um fim, né? E o caminho para fazer isso aí é a iniciação, assim, tem que buscar o conhecimento. Então o convite é um convite aberto, né?
Então, eu convido a todos vocês, ou a você que a vida tenha levado em algum momento a cruzar com esse vídeo no YouTube. Ordem do Santo Grau, Sociedade Brasileira de Eubiose, sim, é a história humana sendo escrita e construída nesse momento. E para que isso seja levado a efeito, é necessário o trabalho humano. Assim, nós temos que criar uma nova vaga de consciência, uma vaga no sentido de onda, né? Nós temos que criar um movimento cíclico. Nós temos que fazer com que assim, aquilo que de mais puro existe no coração de cada um encontre um norte para transformar isso para ele. Você sabe que assim, uma barra de metal, a diferença de uma barra de metal normal para uma imantada é que na barra imantada, então, todos os elétrons apontam numa mesma direção. Então, e a gente precisa de volume para daí, estando todos imantados, a gente apontar em uma direção e transformar a nossa nação. Sim. Então, você falou, criar de tal maneira um mundo que a gente consiga daí transformar o que nos orbita, né? E aí, esse aqui é o convite, é para não ficar só, né, usufruindo essas coisas esparsas que a gente compartilha aqui e que você graciosamente tem nos convidado nesses anos todos, né? Que é um movimento do qual você também faz parte, obviamente. Mas que daí, então, a gente tome uma atitude. Não, eu vou tomar uma atitude. Eu vou, né, buscar o conhecimento. Eu vou buscar a iniciação. Em algum momento a gente tem que se assenhorar da nossa vida. Em algum momento a gente tem que fazer acontecer as coisas para a gente, para a humanidade. Em algum momento a gente tem que fazer com que o universo conspire realmente a meu favor. Isso só vai acontecer integralmente quando então o que existia em mim for exatamente aquilo que rege a coisa em si, a própria Agora humanidade. eu falo tudo. Exatamente. Agora deu a chave, a receita, o bolo, quando a aquilo boca, que existe tudo. em mim, Isso quando aí. aquilo que existe em mim for exatamente igual àquilo que Pronto. emana para tender a auxiliar a humanidade, né? Então eu me transformo, você, todos nós, nos transformamos em um veículo de propagação da lei. Perfeito. Aí sim, grego. Perfeito. Aí sim, grego. Aí tudo acontece como tem que acontecer, de uma maneira absolutamente surpreendente. Mas, desde que não se busque resultado para si mesmo. Tá aí, Não ó. é um processo individualista, não é um processo de personalidade, é um processo de egoidade, é um processo, né, da unidade que nos une. Então é trabalhar para a humanidade, trabalhar para o Brasil, trabalhar para todos. E como a gente faz parte da humanidade, junto também. Agora, se a gente ficar em casa, esperando a vida passar, reclamando das dificuldades e achando que a gente só pode trabalhar para a lei, quando a vida nos for aquela CNTP, condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, assim, eu tenho tudo na vida, né? E aí tenho tempo disponível, tenho saúde, dinheiro, não sei o que. Então agora eu vou dedicar um tempinho para... Não vai funcionar? Não vai funcionar. Isso aí me lembra muito a linguagem de criação, né? Linguagem de criação. Ela só vale, só serve, só tem, só funciona se você pensar no todo. Para todos. Para todos. Se tentar fazer alguma coisa individual, você só vai estar perdendo tempo. Não funciona. Então, isso aí, Jorge, foi brilhante hoje. Nossa, o bacana é que cada programa é uma surpresa. Além de não ter script, né? Não tem nada programado e flui do jeito que tem que fluir. As perguntas, o que ele enxerga, o que a gente intui, tudo isso aqui. Porque, assim, é muito gostoso isso, o ambiente que cria aí. Então, a gente sai daqui preenchido, né? É porque a gente nunca se colocou na condição de querer ensinar nem educar alguém. Nós estamos aqui batendo papo. Não, a gente está assim, compartilhando um pouco do que existe no meu mundo, no teu mundo. É isso aí. Né, na esperança que possa ser útil a. Né? E aí, pergunta assim, tá, mas daí, de onde que aprendeu isso? Daí a gente fala, a fonte é lá, é naquela direção. Então, a gente tem feito o quê? Se esforçado para ser discípulo, né? E como que norteia o discípulo?
é a ética, é a moral, é a fraternidade. Na tentativa de ser um bom discípulo, a gente acaba se tornando um bom ser humano. E o que a gente tem aqui de problemas aqui é iguaizinhos a de todo mundo, né? Pô, a gente... Às vezes iguaizinhos, às vezes maiorzinhos. Perfeitamente. Então é tudo igual. Porque não tem... veja que a gente conversa há 13 anos, né? Aí a pessoa pensa assim, puxa, mas daí aquele pessoal ali, o Grego Jorge, o mundo conspira a favor deles, o universo conspira a favor deles, porque 13 anos dando risada todas as vezes, de bem, óbvio. Claro. Agora, nesses 13 anos, a gente viveu a vida como qualquer vida. Perfeitamente. Né? E continuamos vivendo assim mesmo. A diferença é que, na medida em que a gente vai, né, compreendendo, buscando e tentando compreender as coisas, a gente vai se transformando em um incômodo, né? E se transformar em um incômodo é muito positivo, porque quem fica incomodado é o capeta, aquilo que a gente fala. Aí todos os dias a gente acorda, o cara fala assim, putz, não acredito que o cara não morreu à noite. Mais um dia isso, né? ele vai me infernizar. E como é que a gente inferniza? A gente inferniza propagando o bem, propagando a fraternidade, tendo paciência quando é possível, aprendendo com a impaciência, acertando quando é possível, aprendendo com o erro. É assim que a vida anda, né? Agora, esperar que um conjunto de consciências sentem em uma mesa para ficar te observando através daquele equipamento, para te ajudar nas tuas preguiças do dia a dia, nas tuas reclamações do dia a dia, nas tuas revoltas do dia a dia, isso não vai acontecer, né? E aí a vida vai ser desperdiçada, e desperdiçar a vida é lesa evolução, não pode acontecer. Isso aí. Ó, foi brilhante, ó. Você estreou bem o nosso cenário, viu? Mais uma estrela, a nossa estrela aqui no universo aqui. Jorge, muito obrigado, foi muito bom. Obrigado a você, é uma felicidade estar aqui. Tá bom? Para vocês, então, um fraterno abraço, um feliz sempre. Fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida.